Olá pessoal, bem-vindo ao Fenalá Entrevista. Estamos inaugurando as entrevistas aqui de 2024 e esse ano vamos começar visitando um escritório que tem um modelo de gestão não tradicional, cujo mote deles é advocacia como meio e felicidade como fim. Então hoje nós estamos aqui no ASBZ, estamos entrevistando o Alfredo Zucca, ele é ex-CEO aqui do escritório e atualmente ele está como diretor de desenvolvimento e expansão institucional. Alfredo, muito obrigado por nos receber aqui no escritório. Obrigado a você, Maju. Tá de casa, não preciso nem dizer. E acho super importante quando a gente pode compartilhar com o mercado, com todos, aquilo que a gente busca. E a gente tinha uma frase que a gente deixa muito claro para todos, que aquilo que a gente quer para nós é o que nós queremos para todos. Então é importante compartilhar, divulgar, são matérias desafiadoras e quanto mais pessoas, quanto mais escritórios toparem, maior fica e melhor também será o resultado. Não, muito bacana, afinal a entrevista, né, muitos escritórios, então acho que toda vez que a gente entrevista, de fato, o objetivo é esse, né, que o modelo de gestão que cada escritório adota, né, como é que a gente pode levar isso como exemplo, como estudo de caso para os demais. Aqui vocês vão ter bastante informação interessante e diferente, né, de como acontece no mercado. Fredo, fala um pouquinho pra gente então. O ASBZ ele tem uma preocupação muito grande com uma gestão humanizada. Como é que foi implementar essa cultura no escritório e como é que ela impactou positivamente os resultados do escritório? Basicamente, ela nasce de uma forma genuína daquilo que nós somos e daquilo que nós acreditamos. Se eu disser para você que em 2011, quando a gente abriu o escritório, a gente falava em gestão humanizada, do ponto de vista teórico, é mentira. Nós fazíamos gestão humanizada, gestão colaborativa, desde sempre, desde antes mesmo de abrir o escritório, mas sem rotular. Até porque se a gente vai buscar em teorias, em livros, doutrinas, é tudo muito recente, é tudo muito novo. E durante essa fase a gente passou por isso, por um momento de aprendizado, de como dar sustentabilidade para tudo aquilo que nós acreditamos, e eu falo nós acreditamos porque precisa ser nós mesmos, e não é algo que aconteceu, ou seja, não é algo que acreditávamos, é algo que nós acreditávamos, acreditamos e acreditaremos, passado, presente e futuro, literalmente, porque senão morre, não dá para você achar que aquilo que é novo vai continuar novo para o resto da vida. E nesse caminhar, foi muito, muito interessante, marcado por vários simbolismos, né, que a gente teve e tem, e ver nascer o que passou a se chamar gestão por valores. Vamos falar aqui um pouquinho de soft skill, mas não é só de soft skills que vive a gestão por valores. A gente nunca abandonou hard skills. Aliás, são temas também que não se... Não. Devem ter trabalhado distintamente. Não se debatia, né? E aí disso, da gestão por valores, a gente passou por uma gestão colaborativa, que na época a gente chamava compartilhada, que evoluiu para colaborativa e chegou no que hoje, consensualmente, a gente adota e a doutrina também passou a adotar como gestão humanizada. Mas, para simplificar tudo isso e deixar muito claro, você precisa fazer uma única pergunta. Qual é o maior ativo de um escritório de advocacia? Qual é o maior ativo de uma empresa de prestação de serviços? Você tem uma série de respostas possíveis. E a gente ouvia muito naquela época, em 2011, que eram os clientes. Os clientes são extremamente importantes. Não existe um negócio sem eles. E eu não quero minorar ou menosprezar esse dado. Mas numa empresa que presta serviço, e esse serviço ele é prestado essencialmente por pessoas, o maior ativo são as pessoas. E como que você consegue motivar e ter essas pessoas do seu lado? Conversando com essas pessoas, criando relacionamentos verdadeiros com essas pessoas, relacionamentos que vão além do profissional e invadem a seara pessoal. Eu lembro que sempre foi um tabu que se discutia o que é, até onde vai o profissional e até onde vai o pessoal, né? E eu sempre disse, essa distinção não existe e não cabe mais no mundo de hoje, depois da quarta revolução. A partir do momento que houve a implementação, massificação da internet e da informação, não existe mais o pessoal e o profissional, o tempo pessoal e o tempo profissional.
Você, durante o seu trabalho, vai resolver coisas da sua casa. É inevitável. Não dá para fechar os olhos para isso. Quem, se ao contrário, está mentindo. Uhum. E você vai trabalhar da sua casa, né? Aliás, no home office, durante a pandemia, a gente se misturou e ficou mais claro para quem era cético com relação a isso. E é assim que funciona. Então, se o regime de horas extras implementado para a indústria nasceu a partir da Revolução Industrial, da terceira revolução, né, bateu ponto, chegou, saiu. Cara, mas naquela época você chegava, saía de casa, realmente, você não levava com você nada, não tinha bip, não tinha celular, né? O bip precedeu o celular para os mais antigos, né, cara? Então você realmente desconectava e só ia reconectar ao final do dia. E se essa reconexão demorasse, você receberia a hora extra pelo fato de ter ficado 100% disponível para aquela empresa por mais tempo. Isso já não mais acontece no dia de hoje. Então, tipo assim, são exemplos de como um contexto ele é absolutamente significativo e determinante para a implementação de uma cultura corporativa ou de ideias e ideais. Okay. Falando um pouquinho dos projetos que vocês implementaram aqui, né, que foi o cashback social e a extensão da licença paternidade. Conta pra gente um pouquinho como essas ideias foram concebidas e como foi recebida pelos funcionários aqui do escritório, pelos advogados aqui do escritório. Lógico. A questão da licença, tanto paternidade como maternidade, independente de gênero, enfim, ela veio de um estudo que a gente fez à época, e um estudo que partiu de uma análise do mercado mundial de como esse tema era tratado lá fora. Então, você tinha um exemplo de extensão disso nos países nórdicos. Né? Acho que na Suécia, se eu não me falha a memória, era o primeiro a trazer isso de uma forma mais firme. Ainda para falar de regrar relações de trabalho. Mas como a gente tem aqui algo que vai muito além do que a gente chama de relações de trabalho, como a gente tem aqui relações de confiança, a gente entendeu que era absolutamente justo que essa licença, que esse período pudesse ser aproveitado por todos. Amanhã é indispensável, é absolutamente fundamental na criação de um filho, principalmente nesses primeiros 3 meses. Sim, envolve questões de amamentação, enfim, de tudo o que a gente sabe que sente por ali. Mas é super importante para o pai ter a tranquilidade e a opção, porque não é obrigatório, mandatório, mas a gente incentiva muito dele poder também estar presente. E a gente foi além, porque o projeto ele nasceu dessa forma e depois a gente ampliou ele no sentido de que não precisa ser os primeiros 6 meses. E vamos pegar um caso de marido e mulher, se a esposa, que não é aqui do escritório, tem os seus 6 meses regulamentares, previsto nas regras, na lei, e precisa tirar esse período, mas vocês não estão confortáveis com o fato da criança ficar sozinha depois de 6 meses, colocar numa creche, contratar uma babá, uma escolinha, seja no que for, você pode ficar. Né? Ou seja, então você tem 12 meses. Ou seja, o pai fica nesse período... Nesse período pós-licença maternidade. Porque quando a gente trata de um casal que não está trabalhando dentro de a mesma companhia, você vai ter regras diferentes. Sim, sim. Então, qual que é a melhor forma da gente compatibilizar essas regras diferentes? Como a gente é mais flexível, a gente consegue atender. Então, na verdade, são 6 meses para serem tirados nos 12 primeiros meses. Maravilhoso. Então, e vem funcionando super, né? E o cashback social é algo bem mais recente. A gente já vem adotando políticas ESG antes mesmo de virar moda. A gente sempre olhou muito. A gente tem uma governança que a gente desenvolveu aqui no escritório há mais de 5 anos, que era absolutamente diferenciada, principalmente quando a gente olha para escritórios. É realmente uma governança. Então, são 3 conselhos, mais a diretoria executiva. E cada sócio, a depender do seu momento de carreira, compõe um desses 3 conselhos. E isso faz com que para a gente seja provocativo trazer sempre coisas novas. Então, quando a gente recebe, nós somos o segundo escritório no Brasil, o primeiro de grande porte a receber a certificação B americana, e ela é muito interessante, essa certificação
B, porque ela te obriga a cada 3 anos você fazer mais pontos do que você tinha feito por ocasião da primeira análise e auditoria. E esse processo de análise e auditoria nosso demorou 1 ano, ou seja, foi um processo de validação e revalidação extremamente sério. E isso te obriga a ir além. Né? E aí a gente olhando para essa questão social, a gente criou o cashback social, que é isso, assim, se você é meu cliente, eu emito uma fatura para você, você me paga essa fatura até a data do seu vencimento, a gente destina um percentual disso para as instituições de caridades que já são apoiadas, tanto na advocacia pro bono, quanto em parcerias de tarefas, cumprimento de tarefas, assim, rotineiramente durante o ano, pelo escritório, principalmente parcerias que estão vinculadas a uma premissa nossa que a gente adotou como uma forma de poder atingir um núcleo que para a gente é muito caro, que é o infanto juvenil. Isso pega as crianças até ali, a gente tem ações em orfanato, tem ações em creches, enfim. E hoje a gente tem algumas parcerias em hospitais, né, tipo o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, e a gente tem algumas parcerias que são importantes para ajudar a gente a desenvolver esse caminho. Então, veio dentro, então começou lá atrás sem sigla, começou mais fortemente recentemente com a implementação dessas medidas, e aí depois que o ESG ganhou nome e sobrenome, ficou até mais fácil, porque ele é um direcionador. Você não precisa partir do zero. Mas ficou bem bacana. Muito bom. O desafio agora é criar coisas novas. sempre, né? Sempre o desafio. Quando você, até falando um pouquinho, né, do mercado super competitivo, como é o mercado, né, jurídico aqui, do mercado, né, de advocacia, como você sentiu que foi recebido pelo mercado, né, pelos seus concorrentes, quando vocês começaram com essas ações de gestão, mais como regra, não ter regra, né? Como você sentiu que o mercado recebeu esse modelo de gestão? Vou tentar ser breve, sem ser irônico, pegando todo o período de implementação, de criação do escritório até hoje. No começo foi extremamente difícil, recebeu de forma pejorativa. Eles estão brincando, vão quebrar a cara, isso não vai dar certo nunca. No meio do caminho, começaram a olhar, mas ainda tenho dúvida. Pode até dar certo, mas não vai dar resultado financeiro. Hoje eles vêm aqui para conversar com a gente e entender como é possível você fazer tudo isso, manter as pessoas e ter resultado financeiro. É um super desafio. E quando eu digo para eles hoje, e para eles eu digo pessoas amigas, queridas, que hoje o nosso maior desafio, e a gente já vem fazendo isso há 2 anos, a gente sempre falava muito, né, de retenção de talentos, e a gente adotou uma postura que é de liberação de talentos. A gente prepara todos para que todos possam voar quando esse for o desejo. A gente não quer prender a pessoa aqui. Eu gostaria muito que ela ficasse aqui, fizesse carreira aqui. Aliás, os últimos 5 sócios feitos internamente no escritório, que também foram os últimos 5, todos eles começaram como estagiários. Então não tem exemplo maior nem melhor para você dar às pessoas, principalmente para aquelas que estão aqui hoje, mas mesmo as que estão olhando lá de fora, do que isso, né? Então, tipo assim, é possível, é viável e acontece. E lembra que eu falei dos simbolismos agora há pouco, né? Se esses simbolismos marcam, ao mesmo tempo, eles mostram um caminho da evolução e a gente brinca, né? Hoje é absolutamente natural você ter reuniões em vários escritórios, com vários advogados, e todo mundo está sem gravata. Tem até o Instituto do Jurídico Sem Gravata. Em 2011 isso não existia. Você não via isso em absolutamente nenhum lugar. Nem em empresas, talvez em empresas, em algumas empresas, mas em escritórios, raríssimo. E a gente adotou isso, corajoso da nossa parte, um escritório recém-nascido, pessoas extremamente jovens, dizer que não ia mais usar gravata. Foi matéria na Folha de São Paulo, foi matéria na revista Exame na época. Todo mundo olhava e entendia o que significava aquilo. Liberdade. Um simbolismo de liberdade. Eu não estou preso a nada. E eu acho que o mercado jurídico, que era e ainda é muito tradicional,
ele precisa, para se inovar, romper com paradigmas e nada melhor do que você ter liberdade para. E foi isso que a gente buscou e fez acontecer e vem fazendo acontecer o tempo todo. Com sucesso. E me fala um pouquinho, como é que vocês fazem para conciliar e para equilibrar a busca por inovação e expansão? A gente sabe que hoje é essencial para a sobrevivência do escritório de advocacia com essa abordagem mais centrada em pessoas. Pessoas, muito bem. A gente tem um consultor, ele é especialista em teoria do caos pela Universidade de Chicago. E ele nos ensinou, isso já há alguns anos, que se a gente consegue acreditar no fluxo, tudo é possível. Então, quando a gente fala a regra é não ter regra, isso está explícito e vem de um livro que foi publicado pelo CEO da Netflix, onde ele traz que se isso significa o que é preciso para a implementação. Na verdade, na essência, a gente fala verdadeiramente de duas coisas. Propósito. Então, a gente precisa ter propósito e esse propósito precisa ser claro e precisa ser vivenciado por todos. E segundo é acreditar no fluxo. Ou seja, acreditar que o relacionamento entre essas pessoas permite com que todas essas ideias andem e vão se conectando. A gente começou em 2018, talvez as pessoas nem saibam que isso existe. É um trabalho que chama mapeamento de rede relacional. O que é esse mapeamento de rede? É uma empresa mexicana que faz, eles têm representantes aqui no Brasil, é a Trip, e foi sugerida por esse nosso consultor. Ela vai mostrar para você como que as pessoas do escritório se conectam. Esquece hierarquia, esquece organograma. Como existe essa conexão no dia a dia de verdade? Como elas se relacionam entre elas, sejam pessoas da mesma equipe, sejam pessoas das mais diversas equipes, sejam advogados, seja o pessoal do administrativo, sejam as meninas da limpeza, como que essas pessoas se conectam? E eles fazem esse mapeamento. Esse mapeamento ele gera 3 redes. A rede de cooperação, a rede de inovação e a rede de energia. Então você vai responder quem são as pessoas no escritório que colaboram com você, cooperam com você. Quem são as pessoas que te energizam? E quem são as pessoas que fazem com que você consiga inovar? Nossa, e aí tem que não necessariamente você segue Zero. Com todas as pessoas do escritório, de A a Z, absolutamente todas. Deve ser surpreendente, né? E é absolutamente surpreendente, como a gente tem, por exemplo, pelo 2º ano consecutivo, o nosso gerente administrativo é a pessoa número 1 dessa rede. Que interessante. E aí eles pegam essas 3 redes, e o programa deles, né, de inteligência deles, eles juntam essas 3 redes, sobrepõem umas às outras, e isso gera uma rede multiplex. E é muito interessante, porque ela é viva. Então, quando uma pessoa sai, você tira essa pessoa da rede, e a gente vê como que aqueles pontos se interconectam novamente a partir da ausência daquela pessoa. Mas mais do que isso, a depender do número de conexões dessas pessoas, a gente vai ter pessoas que funcionam como hubs, faz o grupo dos hubs, fazem essas pontes entre uma equipe e outra, pontes entre gerações diferentes de idade das pessoas que estão aqui, ou seja, super amplo. Ou os brokers, que são efetivamente aqueles que, além de fazer a ponte, têm uma influência muito grande. Então, se eu não tenho regra e eu acredito no fluxo, é imprescindível que eu tenha essa rede mapeada para eu poder atuar dentro dela. Então, se eu quero que uma informação chegue com a melhor qualidade e clareza possível para você, eu preciso entender por onde essa informação tem que entrar na rede e de que forma ela vai chegar com você mais rápida e com a garantia de que a gente vai ter qualidade disso. Então, é como você vai alimentando essa grande teia com boas novas, com tudo aquilo que a gente acredita. E mantendo foco nas pessoas. E mantendo foco sempre nas pessoas. É desafiador. Vão ter pessoas
que não vão gostar de uma coisa ou de outra, que vão ficar insatisfeitos. Não é um mar de rosas. Todo mundo feliz ao mesmo tempo. Não, isso não. Essa era até uma das perguntas que eu ia te fazer em relação a isso, né? Dentro da própria gestão, assim, vamos falar então da equipe de liderança aqui do escritório, né? Da equipe de gestão. Existe algum tipo de enfrentamento ou desafio para que essa gestão continue com essa liderança centrada em pessoas? Todos os dias. É absolutamente muito mais fácil, menos trabalhoso e menos custoso você fazer uma gestão tradicional. Sem dúvida. Do que você entrar nesse caminho que nós escolhemos. Isso aqui é um desafio todos os dias. Absolutamente todos os dias. Que a rede é viva, pessoas são pessoas, e esse fluxo, o nosso fluxo, ele é extremamente energizado e contínuo, grosso, forte e extremamente próximo. As pessoas estão a uma das outras a menos de 2 passos, ou seja, para todo mundo falar com todo mundo, eu preciso no máximo de 2 pessoas entre elas. Né? Então, se você está insatisfeito, a sua insatisfação vai chegar muito rápido em mim. E eu preciso entender como eu vou ler a sua insatisfação. Então, é um super desafio. Super desafio. Pessoas, né? Desafio constante. Mas está tudo bem. É um modelo que a gente escolheu, a gente vem lidando com isso de uma forma muito clara, transparente. Às vezes as pessoas cobram, vocês não estão vendo isso, eu não gostei do que essa liderança fez, ou vamos ter, vamos olhar, vamos ter, analisar todos os pontos. As respostas não são rápidas, porque não são respostas prontas e óbvias. Sim. Você precisa entender tudo, então demora mesmo para ter uma resposta, o processo como um todo. Né? Você vai administrando frustrações, faz parte, né? Faz parte da gestão. E ao mesmo tempo comemorando as vitórias. Bacana. Só para a gente finalizar, Alfredo, eu queria que você falasse um pouquinho desses, né, como que vocês avaliam e medem o sucesso dessas ações de gestão, dessas ações e iniciativas de gestão humanizada, e se vocês têm alguma métrica específica que vocês considerem importante para essa gestão. Nosso termômetro. Como é que vocês medem, né, de fato, se isso está funcionando ou não está funcionando? Ou você tem alguma métrica estabelecida já? Métrica não, porque a gente não acredita em métrica. Porque as métricas foram feitas para serem burladas. Se eu te boto uma meta, você vai dar um jeito de atingir essa meta, não necessariamente pelo caminho certo. Então, para isso que existem os vírus, os hackers. Isso é fácil, driblar e dizer que você conseguiu isso. Como eu te disse, dá trabalho. Você tem que estar conectado com as pessoas, próximo das pessoas e entendendo como que esse clima vai. Então, às vezes a gente fala, tá muito morno, então a gente precisa aquecer. A gente, por vezes, tá quente demais, vamos dar uma acalmada. Mas, quando a gente tem a oportunidade, então, por exemplo, você tem da FieldWall, aquela pesquisa dos melhores lugares para você trabalhar. Então, a gente recebe aquele questionário. Sim. E a gente tem um índice recorde, ou seja, no ano passado, 98% das pessoas responderam o questionário. E o questionário, de novo, pega 100% das pessoas que estão aqui dentro. 90% das pessoas, dessas 98% de pessoas que responderam o questionário, disseram que a nossa maior força é a forma como nós nos relacionamos. E ali é um questionário muito amplo, com várias respostas. Isso é uma base de dados incrível para a gente, porque é uma forma da gente, e anônimo, da gente ver como que as pessoas estão manifestando para fora aquele sentimento dela. Então, e a gente vai medindo isso. Sempre que tem uma pesquisa ou outra, a gente provoca na nossa rede, todos participem, porque dados é significativo, né? Hoje a gente tem uma equipe de dados aqui dentro para trabalhar dados. Está dentro da equipe de tecnologia e inovação, né? A gente abriu uma diretoria de tecnologia e inovação. Essa diretoria de tecnologia e inovação trouxe pessoas, não advogados, para isso, como a gente não pode, né? Nas questões da OAB, a gente abriu uma empresa de tecnologia aqui dentro. Então, tem economista, que tem cientista, e é a partir dos dados que a gente extrai das informações que nós temos enquanto advogados que estamos, a gente consegue abastecer e consegue fazer
com que inovação aconteça. A gente tem algumas novidades, não posso dar spoiler, para soltar para o mercado esse ano. E são bem interessantes. Uma, inclusive, vai começar pelos Estados Unidos. A gente fez uma parceria com a Universidade de Stanford, que é pública, então, posso dizer, né? A Stanford já publicou isso, onde é um produto novo que nasce 100% do jurídico e aí vai a mercado, influenciando o mercado, e que vai ser super inovador e a gente espera que seja igualmente um sucesso. Isso está dentro da expansão, está dentro dos projetos que são desafiadores que a gente tem. Muito obrigada, Alfredo, por nos conceder essa entrevista, contar um pouquinho como é que acontece a gestão aqui no escritório. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo que participou aqui. E o SBZ vai estar também presente na Fenaló esse ano, né, de 23 a 25 de outubro. Não sei se o Alfredo vai conseguir participar esse ano. Ano passado você esteve na Fenaló, no palco principal, ali falando sobre gestão. Esse ano é o novo CEO que está assumindo o escritório, vai estar presente também na Fenaló. E vai contar um pouquinho mais desse modelo de gestão. Obrigada, Alfredo, por nos receber aqui no escritório. Sua casa. Obrigada.